Olá, eu sou Fabiana Freitas. Queria perguntar a vocês qual é o grande desafio para um gestor e um líder. Eu acredito que seja colocar as pessoas certas no lugar certo. Pensando um pouco sobre o grande desafio na parte de gestão por processos, na implementação de melhorias, em cultura das organizações, e aí eu sempre chego ao mesmo consenso: pessoas. Né? A gente fica ali dentro de metodologia, em cima de metodologia, que é importante, em cima de técnica, que é importante sim, precisamos conhecer. Mas qual é o grande desafio? Identificar as pessoas certas para colocar elas no lugar certo. Por quê? Porque por mais que a gente use a tecnologia, que a gente use a informática hoje, que a gente use sistemas para automatizar os processos, que a gente use os robôs para conseguir trazer a coisa mais ágil e mais certa, mais cartesiana possível, nós precisamos de pessoas, principalmente falando da saúde. Nós temos pessoas tratando de pessoas. Se tem uma área que a gente, cada dia que passa, percebe como ela é complexa, e eu não me canso de dizer isso para vocês, é a área hospitalar. A gente tem ali uma variedade de funções ocorrendo ao mesmo tempo e, para piorar, estamos tratando de pessoas. Então, um grande desafio, e eu diria que tanto para a gestão por processos, porque quando estamos definindo, identificando a necessidade da realização daquele processo, a parte que vem na sequência para a implementação é saber se as pessoas que estão ali para executar, elas estão preparadas, ou qual é o perfil da pessoa que a gente tem que buscar para executar e para realizar aquela atividade. Então, o que é fundamental? Que a gente consiga perceber o olhar das pessoas, perceber qual é a necessidade, a habilidade, qual é a atitude que a gente espera daquela pessoa naquela função, quais são as competências que ela precisa ter e para conseguir realizar. Porque o grande desafio, quando eu digo que processos, tá, eu posso ter o melhor processo desenhado, mas se eu não colocar as pessoas certas para executar, com certeza eu vou ter falhas. Com certeza ele não vai ser realizado. Eu vou ter duas opções. Ou ele vai rodar e se eu não medir e não acompanhar, vai ser um desastre lá na frente, a culpa vai ser do processo que não foi bem definido. Ou eu vou medir e vou acompanhar, e se eu não perceber a tempo que o problema está na pessoa, eu vou ficar o tempo inteiro tentando fazer e medindo aquilo, e eu tenho um custo muito alto para isso, porque tempo e pessoas, né, às vezes mexe com o próprio financeiro, o próprio dinheiro, quando a gente está falando de algum processo. Então essa mistura aí de tempo, do desgaste das pessoas, que a gente tem que ficar fazendo movimento, capacitar também é custo, é tempo. Então tentar identificar, óbvio que às vezes a gente erra, muda e segue a vida. Identificando que errou e que aquela pessoa de repente não tem esse perfil, a vida segue. O fato é que nós precisamos ter esse olhar. Avalie qual é a competência que você precisa, qual é a atitude que você espera daquela pessoa, quais são as habilidades que você espera daquela pessoa. Então, para isso, qual é o processo e o resultado que você espera? Qual é a forma que este processo precisa ser realizado? Eu vou simplesmente, por exemplo, atender uma pessoa, dizer bom dia, tá no meu script dar bom dia, mas você espera que aquela pessoa dê um sorriso, você aguarda que aquela pessoa, ao te recepcionar, te dê um bom dia, sorria, seja gentil. Se está no seu script somente dar bom dia, a pessoa que está ali, séria, sem nenhum tipo de empatia com o outro, que está na porta e recepcionando as pessoas de um hospital que entram precisando de acolhimento, pode dar um bom dia extremamente rígido, pode dar um bom dia que parece mais o que faz aqui, mas eu estou mudando o termo. Então, pense que as pessoas certas precisam estar no lugar certo para o sucesso da sua operação e, consequentemente, para o resultado da sua instituição. Isso vai ser o reflexo o reflexo que o seu cliente vai ver, que o resultado, tanto cliente interno quanto cliente externo, da sua instituição.
Então essas pessoas são literalmente o espelho daquilo que você passa para fora e daquilo que você passa para aqueles que estão diretamente envolvidos. Seus stakeholders, seus fornecedores, né? Os stakeholders como fornecedores, os stakeholders, seus patrocinadores, são aqueles também eles vão enxergar isso da sua instituição. Então coloque as pessoas certas no lugar certo. Nem sempre é o processo que está errado, sabia? Se você concorda comigo, se você gostou do tema, por favor, dê um like para a gente continuar divulgando aí esses assuntos sobre gestão por processo e tudo mais que envolve nele.